O Barcelona venceu o Real Madrid na final da Supercopa. Mais do que um título, essa partida escancarou dois momentos completamente opostos. De um lado, a consolidação do trabalho de Hansi Flick, com o Barça cada vez mais organizado, confiante e competitivo. Do outro, um Real Madrid sem identidade, em crise interna e que após a derrota confirmou a saída de Xabi Alonso do comando técnico. E é exatamente isso que a gente vai analisar hoje. O que será que essa final revelou sobre os dois times? Por que o trabalho do Xabi Alonso não deu certo no Real Madrid? E principalmente, essa temporada ainda tem jeito para os merengues? Então chega mais. Diferente do primeiro El Clássico do ano, válido pela La Liga, onde o Real saiu vencedor, dessa vez o cenário era outro. Apesar de ser uma final, o Barcelona chegava como favorito. Naquele primeiro confronto, o Barça estava muito desfalcado, sofrendo com lesões, saídas importantes e ainda em processo de adaptação dos novos jogadores. Isso não tira o mérito do Real naquela vitória, mas é um fato que o contexto era completamente diferente. E nessa final, o Real Madrid também não estava completo, sem Mbappé, artilheiro e principal referência ofensiva da equipe. Além de outros desfalques, o time também já vinha apresentando uma oscilação preocupante. Por isso, antes mesmo da bola rolar, eu já imaginava que o Barcelona não teria tanta dificuldade. O placar de 3-2 até surpreende à primeira vista, mas a sensação que ficou é que saiu barato para o Real. Apesar do placar apertado, o jogo teve um dono. Desde o início, o Barcelona ditou o ritmo, foi mais organizado e muito superior taticamente. O Barça se estruturava num 4-2-3-1, mas variava bastante quando atacava, formando até um 3-4-3 bem claro. Era um time que controlava o jogo, mesmo sem necessariamente dominar com volume absurdo de chances. O primeiro gol nasce exatamente dessa organização. Rafinha abre o placar em uma transição rápida, aproveitando uma falha grave na saída de bola do meio-campo do Real. E a partir desse momento, praticamente só deu Barcelona. O Real mal conseguia respirar. Com incríveis 22% de posse de bola a partir dos 35 minutos do primeiro tempo, ficou completamente encurralado no campo de defesa. Isso não era uma estratégia tática pensada, o Real não estava se defendendo por escolha, e estava sendo empurrado. O Real Madrid passou a maior parte do tempo jogando com uma linha de 5 atrás, totalmente reativo. E foi justamente quando o caos apareceu que o Real conseguiu reagir, e esse caos teve nome e sobrenome, Vinícius Júnior. Em uma jogada individual absurda, ele marcou um golaço, reacendeu o ânimo de um time que já estava no limite. Sério, se o Real leva o segundo gol naquele momento, o jogo acaba. O time estava no limite físico e mental, e o final do primeiro tempo virou uma verdadeira loucura. O Real, muito mal postado defensivamente, sofreu um gol do Lewandowski após uma falha grave na defesa. Mas logo depois, no abafa, o Gonzalo marcou na raça, dando uma sobrevida ao time e a sensação de que ainda dava para tentar algo no segundo tempo. E é aqui que a gente começa a entender porque o trabalho do Xabi Alonso já estava no limite. Esse jogo deixou claro que ele já tinha extraído tudo que podia desse elenco dentro das ideias que acreditava. Não havia muito mais o que fazer. Quem acompanha o canal sabe que eu já vinha falando dos problemas de relacionamento dele com alguns jogadores desde o primeiro El Clássico. Aquela substituição do Vinícius, somada à resistência de parte do elenco em aceitar as novas ideias, já mostrava um desgaste claro. E no final de dezembro, isso ficou ainda mais evidente. Xabi tentou resgatar conceitos da era do Ancelotti, voltou com formações mais conhecidas, recolocou Rodrigo como titular e ele até respondeu bem. Só que aqui mora a grande contradição. Foi justamente para mudar isso que o Xabi foi contratado. E talvez esse tenha sido o grande erro do Florentino Pérez. O estilo de jogo desse elenco nunca conseguiu encaixar com as ideias que fizeram o Xabi se destacar no Bayer Leverkusen. No início do trabalho, com as chegadas do Royce, Arda Güler, Massantuono, a proposta era bem clara: mais posse de bola, mais controle, construção desde trás e um passe mais qualificado. E no começo muita gente se impressionou. Taticamente, o time parecia promissor, dava a sensação que as coisas iam engrenar, mesmo com aquela pancada do PSG no Mundial. Mas o tempo foi passando, houve derrotas em jogos importantes, como no Clássico de Madrid, e os próprios jogadores não conseguiram se encaixar. Problemas físicos, pressão da camisa, adaptação, tudo isso é normal, ainda mais tratando-se de atletas muito jovens. O problema é que faltava elenco, faltava maturidade e principalmente faltava um jogador-chave. Até hoje o Real Madrid não conseguiu substituir minimamente o Toni Kroos. Não trouxe alguém do nível de um Vitinha, Enzo Fernandes ou Bruno Fernandes. Jogadores raros é verdade, mas fundamentais para esse estilo de jogo. No Bayer Leverkusen, essa função era exercida pelo Xhaka. E não, ele não tem nível para jogar no Real Madrid, mas a característica era essa. A diretoria não conseguiu entregar esse perfil para o Xabi.
Colocar um treinador com ideias de controle e posse em um time mais físico, veloz e acostumado a transições era uma óbvia receita para o conflito, fora o encaixe no ataque com o Mbappé que já não funcionou com Ancelotti. E eu não tiro a responsabilidade do Xabi não, ele errou bastante, insistiu em Valverde na lateral, gerando desconforto no jogador que chegou a reclamar com a imprensa, pois preferia jogar na sua posição. E olha, nessa final chegou a escalá-lo quase como um ponta. Asensio, o zagueiro, virou lateral, e mesmo utilizando uma formação de 3 zagueiros em alguns momentos era difícil de entender. Durante todo o comando também ele nunca soube utilizar o Bellingham, não vimos nem sombra daquele jogador da era Ancelotti, nem como box to box e nem como artilheiro. E para fechar, o principal problema, Vinícius Júnior. Xabi parecia constantemente minar a confiança do jogador, tratando-o como no mesmo nível de jovens em formação, e nessa final talvez tenha vindo a gota d'água. Ele substituiu o Vini aos 82 minutos, mesmo depois de um golaço, mesmo sendo o jogador mais confiante do time naquele momento. Vinícius entrou para a lista dos jogadores que mais contribuíram com gols e assistências em finais pelo Real Madrid. Subestimar um jogador desse nível não é escolha tática, é birra. Ainda assim, não acho o Xabi um treinador ruim, muito menos um pardal, como estão apelidando por aí. Como eu falei, ele tentou se adaptar e conseguiu alguns resultados com isso, mas o que matou o trabalho foi algo maior. O grupo claramente não comprou a ideia. No fim da partida, mesmo aparentemente sendo um momento pouco visado, teve um episódio simbólico disso tudo. Na entrega das medalhas, o Xabi tentou organizar o corredor tradicional. O Mbappé contrariou e chamou todo mundo direto para o vestiário. E quando até o principal jogador, justamente o mais beneficiado pelo sistema, demonstra desconforto em público, é porque o trabalho já acabou. Segundo relatos de bastidores e notícias de veículos importantes, havia falta de apoio interno ao trabalho do Xabi. E quando não existe encaixe tático, respaldo do elenco e mudar todo o grupo é caro demais, a solução acaba sendo a demissão. Ou melhor, o próprio Xabi pediu o boné, ele já não via como resolver os problemas técnicos e internos. E fica um alerta importante, se o próximo treinador chegar e os problemas continuarem, vai ficar claro que não era só o técnico. Sem hierarquia no vestiário, os mesmos erros tendem a se repetir. E no fim das contas, essa experiência pode fazer bem ao Xabi. O salto foi grande demais, cedo demais, mas qualidade ele tem. E gestão de grupo em um time gigante às vezes pesa mais do que qualquer esquema tático. Até o momento, o Real anunciou Arbeloa como técnico principal, vindo do Castilla. A tendência é clara, não inventar a roda, manter o padrão do clube. O desafio será conquistar o grupo, restaurar a hierarquia e entender que a temporada ainda não acabou. Ainda há títulos em disputa. E no fim é o Real Madrid, né? Mesmo na pior fase, ainda serão os favoritos. Já do lado do Barcelona, o cenário é bem mais animador. O time está cada vez mais redondo e se aproximando do seu melhor nível. Pedri é o maestro, De Jong e Fermin complementam com controle e velocidade no meio. O ataque pelas pontas está mais dinâmico e menos dependente do Yamal. Rafinha vive um momento absurdo, faz de tudo em todo lugar do campo. É decisivo, intenso e sem exagero. É o jogador que mais castigou o Real Madrid nesses últimos 2 anos. Mas o grande ponto de virada na temporada tem nome, Juan Garcia. A chegada dele deu segurança. Chesney caiu muito do rendimento. Ter Stegen parecia querer ter cadeira cativo. E a contratação de um goleiro mais jovem foi certeira. A atuação contra o Espanhol na La Liga não deixou mais dúvidas. Mas nem tudo são flores. A idade começa a pesar para o Lewandowski. Ele segue artilheiro e fez um golaço, mas não consegue mais pressionar como o Flick exige. Defensivamente, Condé, Balde e Cubarsí ficaram abaixo. Até Gonzalo venceu alguns duelos importantes. Contra um atacante mais qualificado, o resultado poderia ter sido diferente. O próprio Flick admite que a transição defensiva ainda é um problema, e a falta de concentração algumas vezes custa caro. Concentração que De Jong não teve. Fez uma entrada completamente desnecessária em Mbappé no final do jogo, e isso fez o Real crescer, fazendo ter chances claras de gol, e por pouco o jogo não escapa. Ainda assim, os pontos positivos superam e muitos negativos, e o Barcelona começa a encaixar o time justamente no momento mais decisivo da temporada, e ainda pode se reforçar nessa janela. Mas agora eu quero saber de você, o que achou dessa final? A demissão do Xabi Alonso foi justa? O que esperar do Real Madrid nessa reta final? A Arbeloa pode surpreender ou o clube ainda vai buscar o treinador? Se ficou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Um salve do Dre, tamo junto e falou!